Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Olá, meu nome é Wesley Pala, eu sou pastor da Igreja Batista Maranata, em Guarulhos, São Paulo. Vou fazer uma pergunta. Quantos de nós, quantos de vocês, têm dias difíceis espiritualmente? Quantos de vocês não fica tudo lindo, alegre e perfeito todo o tempo? Quantos de vocês, outra pergunta, lutam com a ideia que não merecem a salvação? Quantos de nós temos vezes quando ainda sentimos a vergonha? Porque ainda sendo salvo, eu sei que eu não mereço. Quantos de vocês, lembrando do passado, aquelas vezes quando o diabo vem e ele coloca uma memória de um erro no passado, de uma vergonha, uma situação que não terminou bem. E o diabo coloca essa semente e começa a te bater. Você não merece nada de Deus. Você não é uma boa pessoa. Você não merece a graça de Deus. Olha o que você fez. Talvez não somente de coisas muito passado, talvez pode ser algo que aconteceu ontem. Algo que aconteceu apenas 5 minutos. Por que falou assim? Por que disse isso? Por que eu não cumpri isso? A vergonha vem. A dúvida vem. O diabo quer falar. Se você realmente é filho de Deus, por que você continua pecando? Se você é filho de Deus, por que você faz isso? Se você é filho de Deus, como é que você não é perfeito? Como é que você não obedece a palavra de Deus? Talvez você não é filho de Deus. Principalmente estou falando aos crentes agora. Essa mensagem, sim, pode ser uma ajuda aos perdidos, mas agora estou tentando falar com vocês que têm recebido a salvação, que foram adotados na família de Deus, que pela graça de Deus e pela fé que você tem em Cristo, que são salvos. Estou falando a vocês hoje que tem dias quando você não se sente muito bem. Tem vezes quando você tem vergonha pelos pecados que já fizeram, ou pelo um erro que já fiz. E agora você tem na mente, se sou salvo, se eu sou filho de Deus, como é que eu sigo fazendo aquilo? Eu conheço algumas pessoas aditos de um vício. E alguns deles, quando eles foram salvos, quando aceitaram Jesus, no momento, acabou o desejo do vício. Eu conheço outros que tomou tempo, uns meses, até em alguns casos, levou vários anos até que eles venceram o vício. Porque não foram salvos? Não necessariamente. Talvez somente ficaram fracos naquela área, contra aquele pecado. E o diabo sempre queria bater aquelas pessoas com a lembrança do seu pecado, com a lembrança da sua fraqueza, das coisas que eles fizeram, que Deus não gostava. E eles pensavam, nossa, pastor, eu não sei se sou salvo ou não. Pois, se hoje é um dia difícil, se é um tempo difícil para você, se neste dia você não sente salvo,
eu quero falar com você hoje. Quero ajudar a você hoje. Talvez alguns de vocês frequentem uma igreja onde a igreja mesma diz que é possível perder a salvação. Que o que temos em Cristo precisamos de guardar. E se não mantemos, podemos cair da graça de Deus. Tem igrejas que ensinam a salvação é pela graça, mas depois ensinam uma doutrina que parece que continua na salvação pela obra. Quero falar com vocês hoje sobre nossa segurança eterna. Nossa segurança eterna em Jesus Cristo. Vou ler uns versículos familiares. Em João capítulo 10, respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as que arrebatará da minha mão. E Jesus Cristo repete novamente, em versículo 29. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus falou a seus ouvintes o poder de Deus lhes mantenha em suas mãos. Eu conheço as minhas ovelhas e minhas ovelhas conhecem a mim. Elas, quando me ouvem, me seguem. Se você quer saber se você realmente é salvo, ou que você realmente é salvo, faça este teste aqui, este teste. Você, quando o pastor prega, quando você abre a palavra de Deus, o Espírito de Deus fala contigo, você recebe algo da pregação? Se você pode ouvir a voz de Deus, isso é uma boa sinal. Quando Deus fala e você segue a voz de Deus, isso é uma boa sinal. Agora, hoje, Deus não fala como naquela época. Eu sei que tem outras pessoas que dizem coisa diferente, mas a Bíblia é clara, Deus não fala em voz alta agora. Deus não fala como eu estou falando agora, fisicamente no ouvido. Agora, até a mesma Bíblia ensina que agora Deus fala através da sua palavra. É a palavra de Deus que nos mostra a vontade do Pai. A palavra de Deus nos ensina, nos guia. A voz de Deus que hoje ouvimos é a palavra de Deus. Você ouve quando aquela palavra é prega? Quando alguém levanta e ensina a Bíblia, você está ouvindo? E quando você vê o que está escrito, quando você ouve a palavra de Deus, você obedece a palavra de Deus? Você segue o conselho bíblico? Isso é uma boa sinal. Se pode responder sim àquelas perguntas, isso é uma boa sinal que você é uma das ovelhas de Deus, que você pertence a Deus. E Jesus Cristo falou naquele versículo que os que são dele estão nas mãos de Deus, o Deus Altíssimo,
Todo-Poderoso. Você conhece algum poder ou algum ser que é maior do que Deus? Você conhece um anjo, um demônio, até o diabo? O diabo tem o mesmo poder que Deus? Não. Quem criou o diabo? Foi Deus. Naquela época ele não era o diabo, ele era um anjo de Deus e ele caiu por soberba. Mas Deus tem mais poder do que qualquer outro. Não existe um poder, uma força, um ser, não existe que é maior do que nosso Deus. E se minha alma está nas mãos de Deus, minha alma está segura. Novamente, Jesus falou naquela passagem, ele falou que ele dá a vida eterna. Agora, me desculpa agora, mas eu vou perguntar a vocês, e quero que você pense nisso, por favor, e seja honesto. Vida eterna. O que significa? Que é vida eterna? Uma vida que é vida eterna dura até quando? Dura uns 10 anos? 15? 100 anos? 1000? 10.000? Se a vida é eterna, por quanto tempo dura? Correto. Dura para sempre. É eterna. Qualquer vida que é limitada não é eterna. Qualquer vida que não dura para sempre não é uma vida eterna. E Deus falou em sua palavra que Ele nos deu vida que é eterna. Mas, pastor, eu posso perder se a vida dura para sempre, mas se eu caio de novo? Você merecia a salvação? Em qualquer momento da sua vida, merecia a salvação? Quando é que você atingiu um nível para ganhar a vida eterna? Se você não merecia antes, como é que você agora precisa merecer? Eu sei que eu não estou usando um versículo específico na Bíblia agora, porque isso é lógico. É lógico. É tão básico e ainda temos dificuldade com isso. Jesus falou que não há de perecer. A vida eterna. E o que eu tenho recebido dele, eu não merecia. Então, o que eu recebi foi de graça e ainda é. Vou fazer algumas perguntas e eu somente quero que vocês fiquem animados. Quero que você fique tranquilo na certeza que temos a vida eterna. Porque isso é que Deus oferece a cada um de nós. Pergunta. Quem pagou o preço do pecado? Eu sei, todos nós temos resposta para essa pergunta. Quem pagou o preço? Jesus Cristo. Correto? Foi Jesus que morreu lá na cruz, né? Tá. Jesus morreu, Ele tomou os meus pecados, Ele sofreu o meu castigo. Então, quem pagou? Ele. Se você vai subir no ônibus, se você vai andar no ônibus, tem que ter a cartão ou o dinheiro, né? E você tem que cartão, tem que ter crédito na cartão, né? Então, qualquer forma, você tem que ter o dinheiro. Agora, se eu quero andar no ônibus,
e eu tenho meu cartão, e alguém coloca R$ 20 na minha cartão. Eu posso subir no ônibus, colocar o cartão lá no leitor e já depois pode passar por atrás, né? Se importa quem colocou o crédito de R$ 20, é obrigatório que eu uso somente os meus reais. Isso é necessário? É obrigatório que somente use o meu próprio dinheiro ou se há crédito no cartão, isso é só que importa. Óbvio. Se o cartão tem crédito, é o importante. Você pode subir, entrar, sentar lá e andar onde for. Qualquer lugar, tá bom. Só que tem que ter crédito. Alguns de vocês não entendem que Jesus Cristo pagou o preço. Então, da conta dos meus pecados, o preço foi pago. E não importa que não foi eu que pagou. Foi Jesus Cristo. Mas o importante é que quando Deus olha para a minha conta, Ele vê preço pago. Filho adotado, limpo, da entrada. Isso é o importante. E somente Jesus pagou o preço. E nossa salvação está certa nele. Olha o livro de Atos. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo pagou o preço e Ele é a única maneira em que podemos ter a salvação. Ele é o único que pagou o preço. Então eu não posso entrar no céu. Minha conta foi paga, mas eu não posso entrar porque eu não paguei. Que loucura é isso? A verdade é, alguém, por seu amor, pagou por meus pecados. E agora eu tenho acesso ao Pai porque Cristo pagou por meus pecados. Eu não merecia, eu não ganhei a salvação. Foi um presente porque Cristo providenciou. Segundo, quem colocou os termos da salvação? Quem escreveu o contrato? Eu sei que não é um contrato em papel que assinamos para ser salvos. Deixa-me falar, né? Quem colocou os termos? Quem decidiu? Eu vou providenciar a salvação pela minha criação. E eu os vou salvar porque eu amo cada um deles. Quem decidiu? Alguns de vocês chegou a Deus com um contrato oferecendo, eu sou sua criação e eu acho que você e eu podemos ter um bom amizade, então se você faz isso para mim, eu vou fazer isso para você. Que tal? Não, foi Deus, antes que eu nasci, Deus sabia que eu iria ser um pecador. E Deus sabia todas as coisas que eu faria em minha vida. E Deus sabia que eu ia precisar de um Salvador. Então Deus decidiu, eu vou redimir a minha criação e eu vou fazer assim. Eu vou mandar o meu filho unigênito. Ele vai morrer, ele vai pagar o preço e através dele, qualquer um deles que confia nele, vão obter a salvação e o perdão dos seus pecados. E assim funcionava. Quem colocou os termos? Quem selou o contrato? Eu sei. De novo, não é um contrato. Eu sei. Mas quem nos selou? A Bíblia fala claramente. Olha comigo. Efésios 4. Efésios 4, vou ler aqui, eu tenho lá na tela. Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
o Espírito de Deus nos selou. No momento que confiamos em Jesus Cristo, no momento que aceitamos a salvação, o Espírito de Deus nos sela. E agora estamos firmes nele. Então, se você quer saber quem nos mantenha salvos, se você acha que isso é necessário, ok. Tá, aqui diz quem mantenha cada um de nós como salvos. É o Espírito Santo de Deus. É Deus que nos selou e isto nos guarda até o dia da redenção. Até o dia que estamos na presença de Deus, até o dia que eu abro meus olhos perante Ele. Eu sou selado por seu mesmo Espírito. Você não acha que isso é suficiente? Você acha que o Espírito de Deus, mesmo Deus, terceiro membro da Trindade, você não acha que o Espírito de Deus é suficiente para nos guardar até aquele dia? Foi Deus que determinou como ia salvar sua criação. E foi Deus que decidiu, e não somente isso, mas quando eles colocam sua fé em mim, eu lhes vou dar meu Espírito. E Ele vai habitar com eles para sempre. Eu não tenho esse versículo aqui notado, mas eu vou procurar agora, porque eu quero que vocês vejam isso. Talvez por alguns de vocês, este versículo é familiar, mas isso pode ser de bênção para vários de vocês que talvez nunca tinham ouvido disso. Mas temos uma promessa de Jesus Cristo. Aqui em Hebreus capítulo 13, Cristo falou para nós: não te deixarei, nem te desampararei. Promessa de Deus, que Ele sempre estaria conosco. Eu sei que temos dias quando o dia é difícil. Cometemos um erro, um pecado novamente, porque ainda, sendo salvo, ainda temos a natureza velha. Eu sei isso, e Deus sabia isso também. Por isso, Ele mandou seu Espírito, e o Espírito de Deus mora dentro de nós. Por quê? Porque Deus sabia. O inimigo vai chegar. Não é por acidente que a Bíblia fala, ou chama o diabo, a Bíblia chama o diabo o acusador dos irmãos. Um dos trabalhos principais do diabo é que ele fica lá atrás de nós, sempre nos acusando, sempre nos lembrando dos erros, sempre nos lembrando das fraquezas. É o trabalho do diabo. Ele faz isso. Não significa que eu tenho perdido a salvação. Por quê? Porque eu sou selado. E Deus falou que não há nada e não há ninguém que pode me arrebater das mãos de Deus. Deus é maior. Sobre quem depende toda parte da minha salvação? Eu não me salvou. Eu não sou o autor da salvação. Eu não fiz nada para conseguir a minha própria salvação. Então, sobre quem depende todo aspecto da minha salvação? Vocês sabem a resposta agora, não? Vocês sabem quem é. Você sabia a resposta de cada uma dessas perguntas. É Deus. Deus fez tudo. É Deus que determinou como ia nos salvar. É Deus que nos selou com seu Santo Espírito. É Deus e é sobre Deus que depende toda a minha esperança. Você sabe isso. Mas ainda anda com dúvida. Por quê? A promessa de Deus não é suficiente? A promessa da palavra de Deus não te ajuda?
Leia comigo no livro de Romanos. Romanos capítulo 11. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da quê? Da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Vou repetir. Mas se é por graça, se nossa eleição, se nossa salvação, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Você entende isso? As duas coisas não mexem. Não podem juntar as duas formas de tentar ser salvo. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Por quê? Porque o povo de Israel não podia alcançar o que eles procuravam. Por quê? A Bíblia fala porque eles não procuravam pela fé. Somos salvos pela fé. Romanos também falou que Abraão, quando ele creu na promessa de Deus, foi imputado a ele como justiça. Pela fé somos salvos. E Romanos diz aqui que qualquer um de vocês que queira achar a salvação pelas obras, você tem que procurar pela obra. Não combina a fé e a obra. E vocês que foram salvos pela fé, não pode combinar. Não existe a possibilidade de combinar a obra com a fé. Não funciona. Eu continuo lendo aqui. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. A tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. É possível, eu tenho que cortar a mensagem aqui agora, mas é possível que nós pensamos, eu estou bem, eu fui salvo, eu estou bem. E Paulo falou, espera. Lembra disso. Você fosse salvo pela fé. Pela graça de Deus somos salvos. Nunca merecemos a salvação, mas pela graça de Deus podemos obter a salvação por fé. Fica tranquilo, irmão. Fica contente e seguro, sem dúvida, na promessa que pela fé temos a salvação. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus.